A partir de agora, a gente conversa aqui nesta edição de Conjuntura com o médico Fernando Gomes. Ele é cirurgião plástico e integra o grupo Médicos Sem Fronteiras. Então, Fernando, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. E aí, como é que surgiu a ideia de participar da equipe, né, desse Médicos Sem Fronteiras? Flávio, participar do Médicos Sem Fronteira é uma honra, mas quem vive no Brasil, quem vive e vivencia a estrutura da medicina em Alagoas, você já participa de missões bem direcionadas no dia a dia. Nós não somos diferentes em algumas circunstâncias de alguns bolsões que precisam de atenção médica do mundo, por exemplo. Há espaço no Brasil para os médicos estarem disponibilizando o conhecimento e atuar. O Médico Sem Fronteira é uma missão. O Médico Sem Fronteira cria um norteador nesse indivíduo que participa de forma muito singular. Você não só atua como médico, como cirurgião, você atua como um ser humano. E isso modifica e muito as circunstâncias do seu dia a dia e da sua vivência. Mas, embora a nossa experiência em Maceió, no Brasil, confere condições para você não ter tantas surpresas quando você lida em situações de urgência urgentíssima. E o Médicos Sem Fronteira posiciona isso. É uma organização extremamente disciplinada, organizada, não é voluntária. O médico recebe uma espécie de bolsa, mas há um despreendimento incomensurável, né? No período que eu fiquei no Haiti, por exemplo, Flávio, nós operávamos em torno de 3 a 4 cirurgias por dia e era sempre com um prazer renovado, né? E mais, o Médicos Sem Fronteira tem um ponto fundamental e crucial. Não vai para o Médicos Sem Fronteira o noviço, o indivíduo que não vai conferir e dar àquela população algo. Não se vai aprender no Médicos Sem Fronteira. No Médicos Sem Fronteira existe um checklist, os hospitais são organizados, extremamente bem estruturados e, consequentemente, você não tem aquele negócio, aquela coisa do erro e acerto. Existe um protocolo bem definido, você é avaliado antes, durante e depois. Vocês vão, na verdade, levar experiência, não é isso? Indiscutível, indiscutível. Você faz para você participar de uma missão, você faz, depois que você é selecionado, por exemplo, você vai para Paris ou Nova York, você é avaliado por um grupo técnico, ele observa se você tem real condição de ir para aquela missão. Depois de você pontificar que você tem condições, você participa da missão e você participa geralmente, eles estão cientes que você é um indivíduo que vai proferir e posicionar para aquela população atitude cirúrgica, se for o caso, no meu caso, e atitude clínica dos outros que estão vinculados. E a cirurgia plástica, particularmente, as pessoas pensam na cirurgia plástica sempre como a cirurgia dos artistas. A polêmica... Uma coisa elitista. A polêmica gira em torno da cirurgia plástica por causa do segmento da cirurgia plástica vinculado à cirurgia estética. A cirurgia plástica ela é extremamente ampla. Ela está vinculada a tudo que envolve o envelope cutâneo, a pele, o músculo, osso, estruturas que envolvem a periórbita. Então, a cirurgia plástica é um mundo e, consequentemente, ela está no front dessas ações humanitárias, porque tem as feridas, as lesões provocadas em ambientes de guerra e que, consequentemente, é necessário o cirurgião plástico. Existem ações no sentido inverso? Eu pergunto assim, Médicos Sem Fronteiras atuam também aqui no Brasil? Existe, inclusive, um escritório do Médicos Sem Fronteira lá no Rio de Janeiro, que fica perto do Palácio do Catete. E lá eles realizam os credenciamentos e toda a estrutura e também ações no Brasil. Ações no Brasil, na América Latina, é um número muito grande de países em que eles atuam e o voluntariado no Médicos Sem Fronteira mais numa videoconferência. Quem faz desde 2010, os Médicos Sem Fronteiras têm
uma estrutura de videoconferência muito bem organizada. Não é aquela videoconferência que você vai e pergunta para mim naquela hora. É uma videoconferência que você solicita, você tem a dúvida no terreno, você vai a um coordenador, aquele coordenador recebe aquela informação daquele paciente e ele passa para um grupo técnico no mundo que vai analisar e em mais ou menos 24 horas você tem aquela solução, uma solução rápida, mas com todo um critério vinculado à bioética. E quais são os critérios, doutor Fernando, para a definição dessas áreas de atuação? As áreas de atuações são, sobretudo, as áreas de atuações vinculadas à urgência e à necessidade de cada país. Por exemplo, existe no Médicos Sem Fronteira médicos que são convocados para dirigir um hospital. Eu conheci, Flávio, no Haiti, um médico do Congo chamado Guigui. De forma impressionante, ele me mostrou um dado que serve para todos os dirigentes do nosso dia a dia. Eu fico observando, às vezes, e vejo como nós deixamos um pouco a desejar no ponto da direção do hospital. Eu perguntei ao Guigui, por que todos os ambientes desejam você como diretor, como coordenador? Ele disse, Fernando, observa um dado. Estávamos num hospital de 400 leitos, com várias especialidades. Ele disse, eu faço visita com as especialidades. Eu observo o paciente. Eu não estou no gabinete. Eu sou o diretor do hospital. Eu tenho responsabilidade pela antibiótico terapia. E ele perguntava, ele observava se o paciente estava passando muitos dias, qual era o motivo, tinha uma justificativa. Aqui não, tudo é muito administrativo. Se tem 10 dias, 15 dias, um paciente passa mais, ele está gastando mais, ele está isso. Então, o Guigui dizia, eu fazendo esse perfil, eu vejo objetivamente qual o grupo que está diferente de outros. Eu consigo também identificar os pacientes. Eu seleciono um grupo e faço essa visita e isso mostra, de certa forma, uma tônica que quase todos os ambientes que dão certo no mundo se faz isso, né? Hoje, no dia a dia, as pessoas não podem prescindir de também ir para o campo. E é a forma que ele vai para o campo, é a forma de ir nas enfermarias, observar e conversar. O senhor, doutor Fernando, atuou em quantas missões dessa? 4 missões. E qual foi a que mais lhe tocou? No Haiti. O Haiti foi marcadamente, até a estrutura de Porto Príncipe tem uma similitude com nossa Maceió, né? E foi marcada porque eu fiquei num hospital muito bem organizado, um hospital montado pelo Médicos Sem Fronteira e que tinha toda a estrutura médico-cirúrgica. É impressionante, Flávio, como existe uma organização. Não é nada do erro e acerto. Não se faz medicina com erro e acerto. Não se faz medicina com improvisação. E não se faz medicina também sem teoria. Teoria, teoria, teoria e depois prática. Se você fizer o movimento contrário de prática e não ter teoria, não adianta, porque você vai ter vícios, você vai ter criar algumas aberrações. E a medicina, tem até uma expressão na medicina vinculada e que o Médicos Sem Fronteira pontifica de forma muito objetiva, que é impressionante que com pouca leitura o médico pode exercer a medicina, mas não fique impressionado pelo fato de fazer tão mal. Então, é uma referência vinculada à pesquisa, tanto que o Médicos Sem Fronteira, como essas organizações como um todo, elas se preocupam em elaborar protocolos já estruturados, não são protocolos do fulano ou cicrano, são protocolos bem definidos. Queimaduras, nós tratávamos queimaduras com um protocolo bem definido, você chega já pronto. E o Brasil tem percalços nisso, porque o Brasil não está explorando os talentos, né? Nós estamos perdendo muito no Brasil, e aqui é um alerta muito claro. Por exemplo, Flávio, as escolas de anatomia no Brasil. Nós estamos perdendo essa tecnologia que nós tínhamos. Você que é vinculado à área jurídica, nós tínhamos até então, até a década de 90, o tipo cadáver desconhecido. A legislação mudou, protegeu
esse cadáver, mas o Brasil não criou uma legislação que conferisse às escolas médicas uma certa facilidade de receber esse cadáver. Já os Estados Unidos, que até a década de 90 não tinha, ele deu o pulo, ele criou legislação. A Europa já tinha uma legislação. Então, nós perdemos esse grande ambiente de estudo. As escolas médicas estão sem ter a facilidade de ter cadáver para o estudo anatômico. Precisamos rever isso de forma muito objetiva. Os juristas têm que começar, os políticos, de uma forma geral, a estrutura médica, a pensar nessa situação para não ficarmos aquém do que se faz na história brasileira. Bom, dessas situações que o senhor viveu como participante do Médicos Sem Fronteira, tem alguma que marcou mais? Várias, inúmeras. Particularmente, até no site do Médicos Sem Fronteira, tem um paciente que estava há quase 9 meses com queimaduras graves, com exposição óssea na estrutura craniana, e que nós tivemos que fazer, está intrinsecamente vinculado a esse paciente. Nós fizemos retalhos do couro cabeludo, nós fizemos autoenxertia, e eu fiquei muito feliz, porque durante um mês atuando, porque as equipes são multinacionais. Eu operava com um anestesiologista que era alemã, que já tinha experiências grandes. Ela agora está na Síria, por exemplo. Existiam cirurgiões vinculados à ortopedia. A cirurgia plástica é sempre um cirurgião. Então, eu coordenava aquele setor, alguém que me ajudava era um médico do campo. O Médicos Sem Fronteira faz isso, ele contrata médicos vinculados à área e o sênior, o grupo que é convocado para aquele ambiente, esse indivíduo vai fazer o ato cirúrgico. Então, nesse caso especificamente desse paciente, foi muito marcante. Há alguns outros com feridas por pressão, as tipos úlceras por pressão, que é também uma tônica no ambiente brasileiro. Você vai nos hospitais, a violência urbana que nós temos no dia a dia com relação às motocicletas, de certa forma, não é diferente nesses países periféricos entre aspas, porque quando eu falo periférico é que ele não tem a estrutura que confere o mínimo necessário para essa população, por estar em um regime de exceção, por estar numa luta armada ou não, então, ou desastres naturais. Bom, falando agora da sua especialidade, cirurgia plástica, em que nível se encontra a cirurgia plástica no Brasil, doutor Fernando? O Brasil é um país que está com um padrão dentro da cirurgia plástica extremamente diferenciado. Recentemente, nós perdemos o professor Ivo Pitangui, um indivíduo que criou condições para a internacionalização da cirurgia plástica nacional. Pitangui e Barude, em Campinas também. Mas nós possuímos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem muito critério na estruturação dessa avenida que é a cirurgia plástica nacional. Nós temos muitos desafios, mas o cirurgião plástico brasileiro, e aí a gente pode tocar até nesse caso do doutor Bumbum, que terminou sendo uma coisa que está denegrindo a imagem do médico como um todo, mas particularmente não tem absolutamente nada a ver com a cirurgia plástica. Ele não é cirurgião plástico, ele não tinha formação na cirurgia plástica. Para ser cirurgião plástico, você tem que formar em medicina, fazer 2 anos de cirurgia ou 3 e fazer 3 anos de cirurgia plástica. É uma formação longa e que exige acurácia. Existem serviços no Brasil bem determinados e o Brasil está na ponta da cirurgia plástica mundial. Nós somos, com os Estados Unidos, um país que realiza cirurgia plástica e que tem sistematização na cirurgia plástica de uma forma muito objetiva. Grandes serviços. Agora, a alerta é que o Brasil precisa pontificar um ato fundamental. Ver os talentos, observar esses talentos. Esses talentos estão às vezes confinados nos hospitais. Nós precisamos mapear os talentos, precisamos mapear quem faz bem e quem pode, de forma bem objetiva, passar essa informação, porque essa tecnologia exige tempo. Para você formar bem um indivíduo, um médico, um cirurgião, exige tempo. E o Brasil precisa mapear isso, porque senão nós poderemos
perder essa situação tão benéfica para a população. A cirurgia plástica em relação a outros procedimentos, ela é de fato bem mais cara? Quando falamos na cirurgia estética, existe uma situação que particularmente o médico entra em contato com o paciente, existe uma troca, e essa troca é financeira. Eu não vejo isso, eu não vejo como um procedimento mais caro ou menos, né? Existe muita mística. A verdade no todo é que o cirurgião plástico brasileiro, ele atua e ele divide no dia a dia um espaço muito importante para a população. O cirurgião plástico brasileiro lida com as queimaduras, lida com os grandes traumas do membro inferior. Se o ortopedista realiza a fixação da fratura, o cirurgião plástico é quem faz os enxertos, os retalhos para cobrir aquela lesão. O cirurgião plástico lida com as cirurgias periorbitárias, que é em torno do olho, os tumores, os grandes tumores da face e outras reconstruções, os tumores mamários. O cirurgião plástico lida com a reconstrução mamária, lida com a reconstrução da mão. Então, é uma gama enorme que faz com que a importância social da cirurgia plástica seja muito maior. Agora, o que gera informação, de certa forma, é a lipoaspiração, a abdominoplastia, a rinoplastia e outros procedimentos vinculados à estética e que cria um ritmo diferente para alguns cirurgiões plásticos. Alguns, particularmente, só lidam com isso, só lidam com o implante mamário. Isso não é o norte completo da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é um todo, não dá para separar a cirurgia reconstrutora da cirurgia estética. Elas estão juntas, elas são siameses, não existe nem na normatização da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgia estética e cirurgia reconstrutora. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E plástica envolve esse todo. E é fundamental que a população entenda isso, compreenda que o cirurgião plástico está pronto para servir, e servir de forma muito objetiva à população. Mas a demanda é maior pela cirurgia plástica estética ou pela plástica, chamada plástica restauradora? No todo, é muito maior a cirurgia plástica restauradora. Muito maior. Ela responde por quase 70% do universo da cirurgia plástica. Mas é claro, o que a voga, né, a relação do contorno corporal, a lipoaspiração foi descoberta na década de 80. Foi um francês, o Yves Gérard-Loup, e ele fez uma das primeiras observações com relação à lipoaspiração foi no Brasil. A lipoaspiração é um procedimento seguro, por exemplo. A abdominoplastia é um procedimento seguro. Você imagina uma jovem que tem fica grávida, tem filhos, e que no dia a dia ela fica com um abdômen pendular. Aquilo vai incomodar no dia a dia, no esporte. Então, é uma cirurgia reconstrutora estética. Uma mama caída numa jovem também cria normatizações diferenciadas. O selfie dela não é aceito. E ela, quando vai realizar, é uma cirurgia estética e uma cirurgia reparadora. Portanto, há uma junção. É muito importante que nós todos entendamos isso. Mesmo quando nós estamos fazendo o posicionamento do implante mamário, nós estamos criando um momento e um desejo para aquela paciente que ela necessita. Mais do que tudo, ela não quer desagradar. E não é só essencialmente por um motivo torpe. Ninguém faz um procedimento cirúrgico por um motivo torpe. Ela quer harmonizar o dia a dia. Alguns excessos existem e esses excessos não entram no dia a dia. Ok, muito obrigado ao médico Fernando Gomes, cirurgião plástico, participante do grupo Médicos Sem Fronteiras, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.